Tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, meu nome é Priscila Sobral e hoje nós vamos falar sobre um tema muito pertinente, algo que a gente precisa falar sobre isso, que é a geração burnout, a síndrome de burnout. Porque eu acredito que muitas pessoas passaram, estão passando ou podem passar. Então, você que vai assistir, né, depois no gravado, eu vou pedir para você, né, essas lives, né, agora elas ficam gravadas lá no meu canal do YouTube. Então, se você está aqui assistindo no YouTube, já deixa o seu joinha, né, compartilha se fizer sentido para você, para que uma outra pessoa também possa se beneficiar daquilo que vai ser dito aqui. E também se inscreve no nosso canal. Agora você que está aqui no Instagram, que está chegando, uma boa tarde para vocês. Vou deixar aqui o nosso tema. Vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Sim. Deixa eu fixar aqui o comentário. Vocês sabem o tema da live hoje é a geração burnout. Então deixa eu colocar aqui. Parece que tá para mim como se tivesse travado, mas não, né? Cria uma sala convidando outras pessoas a transmitir com você. Não, hoje nós não vamos convidar ninguém, hoje é só eu e vocês que estão aí do outro lado. Coloca aqui para mim se você tá me vendo e me ouvindo bem. Aqui tem o pessoal que já colocou, sim, Érica também. Vocês já ouviram falar? Vocês estão me ouvindo e estão me vendo nitidamente bem? Porque aconteceu aqui algo na minha tela. Agora sim, agora eu tô vendo vocês, quem tá chegando, porque ela tava embaçada, mas tá bom sim. Olha, que bom que estão todas aqui. Então, o nosso tema é a síndrome de burnout. Vou colocar aqui, geração burnout. Para o pessoal que tá chegando aqui, não sei se vocês já ouviram falar. A Lê colocou, tá ali, tá, ai que bom. Interessante que vocês devem ou já ouviram falar sobre é uma síndrome do esgotamento mental profissional. Vamos dizer que agora as pessoas estão recebendo muito esse diagnóstico. Quem trabalhou exaustivamente aí na pandemia, quem trabalhou remoto, ou até mesmo, né, muitos professores têm essa síndrome, né? Porque é um esgotamento mental, é como se a pessoa ela não percebe. É interessante porque muitas vezes ela vai ser confundida. Boa tarde, Fabi, Thalita, Lê. Boa tarde para todos vocês que estão aí chegando. Ela é muitas das vezes confundida com depressão. Ela pode vir aí associada a sintomas de ansiedade. Mas o que acontece é que a pessoa ela não percebe. Ela está super cansada, ela está esgotada, mas ela não percebe que ela está adoecida. Ela trabalha constantemente, ela está naquele movimento de trabalhar até confundida às vezes com o... ela ama o trabalho, ela é aquelas pessoas workaholics, né, que trabalham demais, são viciadas em trabalho. Então, é bem o potencial dessas pessoas que têm a síndrome de burnout. E o que acontece? Só que elas não percebem, elas levam como, eu gosto de trabalhar, o meu trabalho me satisfaz, o meu trabalho é a minha realização profissional. Só que elas trabalham demais, em excesso. É como, assim, elas não percebem o limite desse excesso. E aí, por trabalharem demais, não saberem reconhecer que precisa do limite, por mais que a pessoa ame esse trabalho, ela precisa, nós precisamos. Por que a gente tem período de férias? Porque a gente precisa respeitar. Quem trabalha no regime CLT precisa respeitar aquelas horas, por mais que às vezes você fique um pouco mais tempo no trabalho, porque às vezes o seu gestor ele pede para que você fique mais. Mas tem aí a legislação do regime CLT de cumprir as ordens do trabalho, as pausas, porque são muito importantes. Só que o que acontece? Quem trabalha freelance
ou que é autônomo, que tem aí um trabalho diferente, né, a esse regime, tem aí a tendência, né, a fazer esse movimento, né, quem começa a desenvolver, né, o burnout, é essa dificuldade de reconhecer o limite, de parar. E aí, o que a gente vai colocar aqui, né? O que eu quero trazer? Porque se você jogar lá no Google, você vai ver que é o esgotamento mental, uma dificuldade de se reconhecer, a pessoa perde, né? Como se ela não se reconhecesse mais, como se ela perde a identidade dela, ela chega num movimento, às vezes, de estar até agressiva, ela vai ter uma impulsividade muito grande, às vezes chega a ter uma dependência, então, não, eu não posso trabalhar. O médico até afastou, pediu para que ela ficasse fora do trabalho, mas ela não consegue. Em tempos de pausa, quando precisa fazer as pausas ou que está de férias, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai estar sempre buscando alguma coisa para fazer. Então, ela não reconhece, né, que ela precisa desse momento de se afastar, de que agora são pessoas que têm muita dificuldade de ficarem no tédio, sabe? Não tem nada para fazer, mas elas não conseguem. Esse nada para fazer não existe. Elas vão buscar alguma coisa para incluir no dia a dia delas, né? Mesmo no momento de férias. Então, o que tem aí por trás desse esgotamento mental? O corpo tá bem, às vezes ela vai só estar cansada. É um movimento assim de parece que a pessoa chega, vai enlouquecer. Só que o que acontece? A pessoa ela não consegue. Então, por que diferencia da depressão, dos transtornos ansiosos? Porque ela não consegue reconhecer que ela chegou no limite. Porque a cobrança interna dela é tão grande, mas tão grande, que ela sente que ela ainda precisa dar mais. Então, ela está esgotada mentalmente, ela está naquela exaustão, mas ela continua, ela sente que ela precisa entregar algo, ela precisa, porque ela não se sente, né? Como se ela não se sentisse bem, ela não sente que as pessoas vão reconhecê-la, porque só a partir do trabalho ela é vista. E qual é a dinâmica que tem por essa questão aí dessa geração de pessoas adoecidas em relação ao trabalho, aquelas funções que ela desenvolve no dia a dia? Tem uma questão aí por trás muito grande de quem está, sabe quem está no banco, né, no painel de controle dessa pessoa? A criança. Quem é que não reconhece o limite? Quem não conhece quando a gente fala para uma criança, agora chegou o momento de você parar. Desce daí, para de brincar, agora vamos embora. Quem já não teve aí um movimento, né, ou uma situação com uma criança, e na verdade uma criança, não que a gente vai falar sem limite, não, mas é uma criança que quer continuar brincando, que quer continuar fazendo. Sim, então quando a gente está nesse processo de esgotamento mental, quem está no banco de controle, quem está tomando conta da nossa vida e a gente não percebe, é a nossa criança, é aquela nossa criança ferida que ela sentiu que ela só pode e ela só vai ser reconhecida se ela estiver trabalhando. A entrega dela no trabalho, o desempenho dela depende, né, daquilo que ela faz. Então, assim, o reconhecimento, para ela ser amada, reconhecida e aprovada, é através do trabalho. Então, essa dependência, esse processo de não ter limite em relação às atividades profissionais, né? Tudo que seja, né, mais relacionado ao trabalho. Então, o burnout fala dessa ocupação, tudo aquilo que você se ocupa. Às vezes você não trabalha, mas tem aí o trabalho da casa, assim, você não trabalha fora, remunerado, mas tem o seu trabalho de casa, tem a forma de você cuidar, né, da sua casa, da sua vida. A Fabi colocou, já foi muito assim, tinha enxaqueca, hoje me priorizo mais e nunca mais tive enxaqueca. Faço só a minha parte, mas não fico me sacrificando, sim. Porque qual é a tendência dessas pessoas que chegam nesse esgotamento, nessa exaustão e não percebe o limite? Porque a depressão, a pessoa não aguenta sair da cama, apesar que a síndrome ela vai levar, né? O burnout leva para a depressão, leva para os transtornos ansiosos, né? Mas assim, a gente está falando exclusivamente dessa geração que é o que está acontecendo hoje, né? As pessoas trabalhando muito
E o que acontece é as redes sociais. As redes sociais, vamos dizer que veio para fortalecer essa questão da síndrome, porque além da sua vida no seu trabalho, aquilo que você entrega, tem como que você vai manejar hoje a sua vida social. Porque hoje, além de tudo aquilo que a gente faz, isso é mais para quem tem aí muito ativo nas redes sociais. Então, como que tem o seu trabalho, mas também como que eu vou manter as minhas redes sociais até quando você não posta, mas que você está ali olhando a vida das outras pessoas. Nossa, como que a pessoa consegue trabalhar, cuidar dos filhos? Nossa, mas olha, ela é uma mulher maravilha. E aí tem também essa comparação e também essa cobrança, essa exigência, com que faz com que a pessoa sinta, não, eu não posso. E aí ela também tem essa questão de, vai olhar lá para a vida dos pais. Olha, se a gente for olhar para a nossa vida, muitas pessoas superaram já a vida dos pais em relação à questão financeira ou até de família. Mas o que acontece? Então, aos 30 anos, eu preciso estar casada, com filho, com a minha casa própria, com um trabalho excelente, eu já ter conhecido o mundo. E o que acontece? As redes sociais, elas vêm com essa exigência também. Por mais que a gente pense, não, mas eu não vou, não tenho essa preocupação com a rede social. Sim, a rede social, ela vem, ela dá essa, vamos dizer, o copo estava quase cheio, quase, mas aí vem a rede social dar essa pitada. Antigamente, né, se a gente for olhar, antes, até uns 5 anos atrás, não tinha. 5, não, acho que mais, né? Uns 10 anos atrás, acontecia de que para você ver as fotos de uma pessoa, para onde ela viajou, você tinha que ser um amigo íntimo dela, ou até família, parte da família, porque aí você ia chegar, ia ver o álbum de fotos, ia ver, né, os portas-retratos na casa, porque você frequenta, né, a casa até então dessa pessoa. Hoje não, hoje está tudo muito escancarado. Antes a gente tinha o quê? Revista Caras, a gente olhava a vida das celebridades. Só que o que a gente faz hoje? Acorda, já vai mexer no celular, já vai rolar o feed do Instagram, já vai olhar o Facebook. E aí o que acontece? Qual que é o movimento? Nossa, fulana saiu, fulana tá casada, fulana teve filho. E aí você já volta ali e olha para você. Então o que está acontecendo? Além dessa questão da entrega do trabalho, além, às vezes, da cobrança da família, tem a cobrança das redes sociais, indiretamente. Elas vêm aí com um peso de você falar, nossa, mas cadê, né? Cadê a minha vida social? O que eu estou fazendo? Então, você vai entrando nesse looping, nessas exigências que a sua mente vai criando, porque assim, eu sempre tenho que lembrar vocês, nós não somos aquilo que a gente pensa. Esses pensamentos, essas cobranças, tudo que está aí vira, vamos dizer, são metas dentro de você muito, até essas metas que está aí dentro de você, inatingíveis, e você coloca elas para você, e enquanto você não cumpre, enquanto você não está ali e faz aquele check, né, vai no seu checklist e vai dando esses checks, o que acontece? É como se você entrasse numa frustração muito grande. Então, eu não viajei esse ano, eu não casei, eu não estou namorando, eu não tenho filhos, eu não consegui fazer o curso. Então, a gente entra num movimento de produtividade exacerbada que a gente acaba adoecendo. E a gente vai entrando num movimento de se frustrar. Só que o que acontece quando eu falei dos limites? Então, a pessoa que entra nesse esgotamento mental, ela não consegue ter o limite, é a criança dela que está à frente, numa impulsividade muito grande, eu preciso, porque parece que eu só sou amada, eu só sou reconhecida quando alguém vê as minhas entregas, quando alguém olha para a minha rede social e vê que está tudo muito bonito, que eu estou ganhando muito bem. E aí você vai entrando nesse movimento de quanto mais, não importa quem você é, importa aquilo que você tem. E aí você vai nesse movimento desenfreado de buscar fora o que a gente só vai encontrar dentro. Porque qual é o movimento? Se eu não tive, ou se eu tive demais lá na minha infância, se eu recebi muito amor, ou se eu não recebi esse amor, qual que é o meu movimento? Se eu continuar esperando que alguém venha
me reconhecer ou me aprovar, fazer algo que preciso fazer por mim, eu vou entrar no estresse. Porque o que eu vou fazer? Eu vou ficar sempre esperando, né, a aprovação, a curtida do outro. Ai, que bom, olha, fulano fez. Então, eu vou ficar refém e aprisionado, eu vou aprisionar o meu emocional, o meu amor, aquilo que eu tenho que entregar. E o outro tem que fazer isso por mim. Logo, quando a gente fala de limites, quando eu não consigo, não, agora eu vou sentar, isso eu falo para mim, que eu possa escutar também, porque eu preciso desse movimento, eu preciso olhar para mim e falar, Priscila, agora é o momento de pausar, como eu falei para vocês e falei na live da Ju. Eu tô na praia, eu tô descansando, mas aí eu vou assistir um curso que eu comprei, ou eu vou ler, mas eu tenho que falar, não, agora vamos fechar esse livro, deixa ele aqui, vamos olhar para o nada, vamos contemplar a paisagem, não vamos fazer nada, sabe aquele ócio? Ficar naquele tédio. A pessoa que está no esgotamento emocional, que ela não percebe, ela tem essa dificuldade de pausar, porque parece que ela quer ver o que está acontecendo, ela quer se atualizar de tudo, ela precisa saber falar de tudo. E essa dificuldade de ficar no tédio sem fazer nada, para essas pessoas, né, com burnout, é algo que para você às vezes é muito fácil. Nossa, mas é só sentar e descansar. Não, para essas pessoas que têm essa cobrança, que estão... E aí eu falo essas pessoas porque eu me incluo, às vezes você vai se incluir, a vizinha vai se incluir, porque a gente está nesse movimento. É algo que a gente pensa que assim, é um campo muito grande, porque quando a gente fala de limite, a gente fala de pai. Aí vocês vão falar, lá vem a Priscila falando de pai e mãe. Quando a gente fala de limite, muitas vezes aí tá faltando o pai. Faltou o pai, ou você quer tomar esse lugar desse pai. Ou você quer salvar esse pai. Eu já estive nesse lugar de salvar o pai. Então, a minha questão não é de... Não, eu tenho um relacionamento ótimo com meu pai, sempre tive. Mas a questão é de querer salvar o pai. Então eu tenho que me policiar, porque se eu entro nesse movimento, porque o que acontece? Quando a gente sai do nosso lugar, quando a gente deixa de ser filha e vai querer cuidar de quem veio antes da gente, a gente sai do nosso lugar, a nossa vida não acontece e a gente tem que trabalhar muito. Então quando eu faço esse movimento de querer salvar quem veio antes de mim, quando eu quero salvar pai e mãe, quando eu fico nesse lugar da arrogância, logo eu não posso, é como se eu não tenho tempo para descansar. Eu tenho que estar aqui em alerta 24 horas, eu tenho que trabalhar muito. Quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu entregar, as pessoas vão me ver e vão me aplaudir, e aí eu vou ficar buscando esse reconhecimento e logo fora do meu lugar. E aí eu nunca vou ver esse reconhecimento, essa aprovação. Eu tenho que ficar me cobrando, eu vou me exigir. Então, quando a gente vai olhar para essa questão, vou precisar cuidar da minha criança, agora minha criança quer descansar, agora eu posso deixar o meu pai e minha mãe cuidar da vida deles, e eu posso ser só eu posso cuidar da minha vida, e a minha vida acontece e fica leve, porque quando eu faço só a minha parte, eu não faço mais a parte de ninguém, então aí eu tenho tempo para descansar. Quem fica nessa postura da salvadora, então a maioria das pessoas que está aí desenvolvendo o esgotamento, né, que está nesse movimento dessa pressão, dessa exaustão, elas são as salvadoras, elas estão na postura da criança, porque logo elas ficam fora do lugar. Quando a gente está fora do nosso lugar, que a gente está resolvendo o problema das outras pessoas da nossa família, quem cuida, né, como se a gente fosse para o mundo muito infantil. E é contraditório. Como essa pessoa que trabalha muito faz tudo, mas ela está infantilizada? Ela está nesse movimento da impulsividade, porque logo o adulto dela está onde? Está cuidando de outras pessoas, está cuidando de outros problemas. Quem está à frente da vida dela é a criança, né? Olha a Fabi aqui se reconhecendo, já estive muito nesse papel. Então, quando eu vou cuidar lá de quem veio antes, quando eu vou cuidar da minha família, quando eu vou salvar todo mundo, quem fica sozinha, quem não cuida de nada da minha vida, né? Eu não vou me cuidar, quem vai cuidar é a minha criança. Então, todas as vezes que a gente sai do nosso lugar pela visão sistêmica, que eu vou cuidar do problema do outro, que eu vou resolver o problema do mundo, quem fica cuidando da minha vida,
que não tem maturidade para fazer isso e que fica dependente do trabalho, dos biscoitos alheios, de que alguém vem, faz isso, faz aquilo, é a criança. É a criança que está ali tomando conta e aí você lá cuidando do pai, da mãe, da avó, do tio, dos irmãos e a sua vida não flui. Aí você vai precisar fazer mais. E aí parece, né, pelo que eu escuto, né, de mulheres, a maioria mulheres, elas me falam que parece que por mais que elas façam, nunca é o suficiente. É uma insuficiência muito grande. Parece que assim, é o saco da insuficiência, porque ele tá vazio, ele tá furado. Porque você trabalha, você estuda, você precisa de mais um curso, e aí vai tudo indo embora, né? É como se assim, não dá conta. É algo que é demais. Então, a gente vai sempre olhar, quem vem para fazer a terapia ou a constelação familiar, sempre tem essa questão de você deixar os seus pais lá no lugar deles, eles sabem aquilo que eles fazem, até porque quando a gente chegou na vida dos nossos pais, eles já eram adultos. O pai e a mãe já sabia se cuidar do jeito deles, mas já sabia se cuidar. E aí a gente vem com uma arrogância tão grande, achando que nós agora, olha só que arrogância, agora eu nasci para resolver o problema do meu pai e da minha mãe. Fora! Né? Quando essa mochila da resolução de problemas de pai e mãe já não vem já desde o ventre. Porque eu tive esse filho, porque esse filho vai cuidar de mim na velhice. Porque eu tive essa filha, porque ela vai realizar o sonho que eu não tive. Ela vai fazer a faculdade de advocacia que eu não tive condições de fazer. Eu não vou deixar minha filha passar por nada daquilo que eu passei. E aí a mochila vem pesada, vem uma mochila assim, é invisível, mas ela vem super pesada. Pessoas que têm problemas na coluna, a coluna é a base, né? Aquilo que sustenta. Então, as pessoas com muitas dores na coluna vêm falar disso, né? Então, elas estão ali sobrecarregadas, elas estão carregando um peso a mais, um peso que não é delas. E aí a gente vai, né, indo para um movimento de adoecimento e ao mesmo tempo não percebe. Porque é tanta entrega, é algo que as pessoas que fazem demais, que estão nessa postura de salvadores, ou até na postura da criança, estão sempre fazendo. E é como eu falei, é o saco sem fundo, é o saco que está furado. Você faz, e parece que não tem fim. Então, enquanto você não olhar para essa questão de limites, de saber que ao mesmo tempo que você precisa descansar, mas que tudo aquilo que você entrega e faz para o outro, primeiro você precisa fazer para você. Porque se a gente for resumir tudo, essa questão da síndrome do esgotamento emocional, que é a síndrome de burnout, essa geração, é a geração com a falta de amor próprio. Porque logo, se eu não me amo, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar que alguém faça isso por mim. Então, se eu não tenho um amor próprio, porque o amor próprio ele fala do quê? Dos limites. Quando eu sei me posicionar, quando eu reajo às situações sendo assertiva e não reativa, explodindo com todo mundo, sendo aquela como se fosse uma criança birrenta, quando eu consigo me posicionar assertivamente, quando eu falo o não. E olha que interessante, justo hoje veio, né, a frase do nosso bom dia sobre falar não. Quando a gente sabe se posicionar, quando eu faço esse movimento, quando eu me posiciono, quando eu falo não quando é preciso, um não quando eu consigo suportar a culpa desse não, logo eu não preciso mais fazer, sabe, ter que fazer, ter que ter as coisas para eu ser vista, para que as pessoas me amem, para que eu tenha amigos, para que eu tenha um relacionamento, porque o movimento é eu entrego demais para que, quem sabe, em algum momento alguém venha fazer por mim. Então é terceirizando o amor, é se aprisionar, é uma prisão emocional. E as pessoas que não têm amor próprio, elas vão desenvolver uma dependência, que seja pelo trabalho, que seja uma dependência emocional nos relacionamentos afetivos, pela família. Quando eu falei, né, das pessoas que já nascem com uma mochila emocional, que os pais, né, colocam elas já com uma função, elas têm uma função de estar na vida.
Logo, elas não podem ser elas precisam resolver a vida dos pais. Elas também vão estar dependentes e aprisionadas nesse sistema familiar. E é um movimento que, se você vai só no psiquiatra, que você só vai tomar um remédio, que você vai buscar regular a sua ansiedade ou diminuir os sintomas de depressão, e você não olhar para aquilo que está além, né? Aquilo que está, vamos dizer, por trás de tudo isso, qual é a dinâmica, qual é o contexto que está acontecendo, você não sai do lugar. Então, se você sabe, se você tem aí um sonho, uma meta, uma realização, é muito importante. Só que é muito mais importante saber onde você está. Qual é o lugar que você está? Você está como adulta na sua vida? Você está dependente de alguma situação? Você sente que você está muito lá focada nos problemas do seu sistema familiar? Você sente que você se exige muito, quer ser perfeita, né? Quer entregar demais, fazer demais no seu trabalho? Aí quando você sabe onde você está, né? Para onde que está o holofote, aí sim você consegue chegar nessa realização. Porque tem um espaço aonde você está, você tem ganho, por mais que seja difícil o lugar que você está. Então, se você está nesse esgotamento, se você está com uma depressão, com uma ansiedade, você está nesse lugar. Só que você tem a vontade de estar aqui. Aqui é a vida incrível que você sempre sonhou para você. Só que você está aqui. Aqui, por mais difícil que seja, tem um ganho. Tem um ganho emocional. A minha vida, eu estou entregando ela para os meus pais, ou de alguma maneira eu estou me vingando, cuidando deles, ou eu estou fazendo um movimento de fracassar a minha vida, porque filhos que ficam perto de pai e mãe, dependentes deles, eles precisam fracassar a vida deles, que é para poder estar perto de pai e mãe. Então, perceba qual que é o movimento que você tá adoecendo, porque quando você adoece aí você consegue falar não, aí parece que as pessoas aceitam melhor o seu não. Então, sempre tem um ganho. Ou você não se sente merecedor de tudo que chega para você, e aí você dá um jeito de perder tudo, mas aqui tem um ganho, porque se você não se sente merecedor, aí você dá um jeito de perder tudo que chega para você, todas as oportunidades. A árvore que vai cair em cima do seu carro, o seu carro que vai ser atingido, ou você vai ficar doente, o seu eletrodoméstico que vai quebrar, tudo é evidência, nada são acasos. Mas eu tenho a vida incrível que eu quero chegar. Só que, para que eu consiga chegar nessa vida incrível que eu quero, se eu quero ser um adulto saudável, se eu quero ter relacionamentos saudáveis, eu preciso deixar os ganhos que eu tenho dessa vida que não é tão boa assim. E essa vida que eu estou vivendo que tem ganhos, ela precisa, eu preciso ter consciência dela, olhar para além do aparente, porque quando essa vida incrível aqui que eu quero viver, o ganho que eu vou ter aqui precisa ser maior que o ganho que eu tenho aqui. Então, se eu tenho uma realização, se eu tenho um sonho de vida, um sonho que eu quero, que eu almejo conquistar, ele precisa ser muito maior do que a vida que eu levo hoje. Por quê? Por que as pessoas ficam na zona de segurança, no conforto e no comodismo? Porque tem um ganho. Então, mesmo as pessoas com esse esgotamento emocional que elas têm um ganho, adoecendo, mesmo não sabendo, mesmo não tendo consciência. Elas ganham reconhecimento, alguém vem cuidar. O que acontece quando as crianças adoecem? Quando as crianças adoecem, sempre tem alguém para cuidar. Tem um pai, uma mãe, alguém que vai fazer função materna e paterna. Quando a gente adoecia, a gente não ia para a escola, a gente podia comer a nossa comida preferida, porque sempre tinha alguém que ia fazer. Alguém ia fazer, nem que seja a babá ou a vizinha ia olhar para você. Mesmo se você não teve, em algum momento você teve, né, esse processo, ou às vezes o seu movimento não é adoecer. Às vezes o seu movimento é perder dinheiro, é fazer uma outra coisa. Até ganhos de força, quando eu falo de punição, de não se sentir merecedores, tem pessoas que ficam na força. As pessoas que trabalham, né, demais, que estão aí nesse esgotamento mental, às vezes o reconhecimento delas é alguém vir e falar: nossa, como você é forte, nossa, como você dá conta de tudo, olha só, você consegue, né, se vira nos 30.
E às vezes ela não precisa nem de ganhar dinheiro, essas pessoas. Só de alguém vir falar que elas são fortes, e aí a vida delas vão ficar, qual é o ganho? Precisa ter sempre sofrimento, tudo é conquistado com muito, é tudo muito árduo, é sofrido, porque alguém que vai vir vai falar, nossa, como você, né, guerreira. Eu acredito que vocês, coloquem aqui para mim, vocês ainda elogiam alguém com esse adjetivo? Coloquem aqui, vai ser o tempo de eu beber água e respirar. Vamos ver, vocês que me acompanham aqui, acho que já deixaram esse elogio de lado, né? Gente, sempre, tudo aquilo que eu falo para vocês, qual é o meu ouvido mais perto da boca? É o meu. Tudo, eu acredito que hoje, estando onde eu estou, podendo trazer esse conhecimento para vocês, eu já passei por muita coisa, né? Já vi também já ouvi muitas histórias de muitas mulheres. E homens também, é que hoje o meu público maior é feminino. Sempre quando a gente trabalha com algo, esse trabalho ele vem para equilibrar alguma coisa dentro de nós. Então, dependendo do seu trabalho, o seu trabalho ele reflete muito o seu mundo interno. Hoje eu só posso ajudar as pessoas, vocês aqui trazendo esse conhecimento, porque de alguma forma eu já passei por muitas experiências da minha vida, né? Já adoeci, já estive fora do meu lugar, tenho que tomar cuidado para mim não entrar numa postura de arrogância, porque às vezes as pessoas estão falando comigo e eu já tô, é como se elas estão falando e eu tô olhando além daquilo que se mostra. Então ela vai falar de uma doença quando eu tô numa recepção de um médico, eu tô conseguindo fazer a leitura antes o que realmente ela quer falar. Então quando a pessoa chega para falar uma doença para mim, eu sei o que realmente está acontecendo no emocional delas. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu vou julgar. Eu tenho esse movimento que é assim, orar e vigiar, para que eu não entre nessa postura, porque aí eu quero falar. E aí eu tinha uma professora que ela falava, a gente tem que tomar muito cuidado e às vezes não olhar com esse nosso olhar, porque assim, a pessoa vem contando, eu tenho isso, isso, isso. Aí eu vou falando, então é porque por causa disso, disso, mas eu tenho que tomar muito cuidado, respirar profundamente, porque senão eu vou falar e ela não está preparada. Nem todo mundo está preparado para ouvir o que tem por trás das doenças. A Aline colocou, é isso aí, a Fabi. Hoje não mais. E quando me chamam de guerreira, eu repreendo na hora. Tá amarrado, né? Isso mesmo. A Karen colocou, penso igual a Fabi. É, isso mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque para a gente sair do nosso lugar, para a gente sair da nossa postura, para a gente adoecer, é assim, é algo que é sempre, né, num movimento que a vida ela está sempre mostrando para a gente os nossos aprendizados, aquilo que a gente precisa, né, fazer, mas aí a gente quer, né, às vezes dar uma rasteira na vida, acha que não vai. Então olha para isso, olha o que está acontecendo, né? Então é muito interessante, né? Quando a Fabi coloca aqui, a Karen também. Que bom que vocês estão nesse processo de olharem para vocês, de se cuidarem, porque quando você olha para você, que você entende aonde você está, por qual motivo tudo isso está acontecendo com você, todas essas evidências, elas levam a gente a fazer toda uma investigação. Então, cada pergunta que vocês colocam aqui, cada comportamento, tem algo que está revelando. Então, quando a gente fala dessa geração burnout, tem muito a ver com a falta do amor próprio, com uma dependência que está fora. Você está dependendo que o outro venha te amar. Você vem com essa dificuldade de, às vezes, de aceitar o pai e a mãe que você tem, por mais pela relação de amor e ódio que vocês tenham. Tem aí uma situação que precisa ser vista, que enquanto você não é vista, os sintomas eles só mudam. Então, se a pessoa tem esse transtorno, tem essa síndrome, se hoje você tem esse problema, se você não olha para a real situação, ele vai vindo em outras roupagens. A gente vai mudando, né? O sintoma ele vai mudando. Então, se você adoece com frequência, então teve uma moça que me perguntou ontem,
quando que eu sei que eu preciso fazer uma constelação, que eu posso fazer uma terapia? Quando você adoece com frequência. Então hoje é dor de garganta, amanhã é dor nas costas, aí travou a coluna, e aí teve uma dor no joelho. Então você está percebendo o seu corpo falando com você, mas você não está conseguindo perceber. A Fabi colocou a enxaqueca, né? Então tá pensando demais e se apegando. O pensamento vem, fala oi pensamento, obrigada pensamento, tchau pensamento, né? Tem pensamentos que a gente tem que mandar embora. Muita cobrança, muito julgamento, né? Faz esse movimento. Oi, pensamento, obrigada, pensamento, tchau, pensamento. E entrar no movimento dessa meditação, essa contemplação e trazer a sua mente para o aqui e agora. Porque quando você está no aqui e agora, você pode olhar para você. Fazer um processo de autoconhecimento é muito importante, porque você vai olhar para a parte que você gosta de você, a parte que você mostra para as pessoas, e aquela parte que você não gosta muito, que você não se orgulha muito. Então, quando você, né, olha para tudo isso, né, você consegue fazer esse movimento de abraçar luz e sombra. Para que tenha luz, né, também tem que ter a sombra e vice-versa. Então, você vai abraçar, você vai reconhecer aquilo que você tem dentro de você, para você conseguir se amar. Porque quando a gente não tem o nosso amor próprio, o que vai acontecer? Você vai, né, deixar com que, ou você vai buscar esse amor em outros lugares, em outras áreas da sua vida. Silvânia colocou, cheguei tarde, não chegou no momento certo, a gente vai fazer um exercício aqui. A Ká colocou, priorizando estar bem e no meu lugar. Claro, tem tropeços no meio do caminho, mas quando me perco, eu grito a Pri. Penso sempre, temos o controle sobre nós e não sobre os outros. Então, quando a gente consegue olhar pra gente, quando a gente se conhece, você sabe os seus limites. Você sabe que assim, nossa, fulano tá fazendo isso. Ou eu saio de cena, ou eu respiro fundo, peço paciência, porque assim, o outro, ele sempre vai ser o outro, ele não vai mudar para satisfazer as nossas vontades. Por mais que a gente tenha vontade de estar ali nesse movimento de controlar, de querer que tudo saia da forma como a gente gostaria, a gente precisa abrir mão, né? Eu acho que abrir mão do controle, Karen, foi muito importante essa questão aqui que você trouxe. Eu agradeço muito. Quando a gente sai, né, abre mão desse controle em relação ao externo, a gente não controla nada, a gente também não precisa provar nada para ninguém. Aquilo das redes sociais, aprenda a olhar, né, e falar assim, não, tudo bem, é do outro. Às vezes a gente tem que fazer um detox de rede social. Olha lá no seu Instagram, quanto tempo que você está ficando no Instagram, quanto tempo que você desbloqueia o seu celular para você ver se tem mensagem ou não, se tem uma coisa nova. Às vezes a gente precisa ficar ausente das redes sociais porque tem muita cobrança. Tem algo que, se a gente está nesse movimento de se sentir muito, de ter essa necessidade, né, da aprovação, do reconhecimento do outro pela sua entrega, pelo aquilo que você fez, pelo passeio que você fez, pelo curso, né, toda essa entrega. Se você tem esse movimento de fazer para o externo, porque você sentiu que só quando você apresentava algo, quando você tinha algo, é que você era vista, você sempre vai estar nesse movimento desse adoecimento. Então, se o seu corpo não vai adoecer, a sua mente vai adoecer. Então, a gente fala que sempre muito de dores, né, do corpo, né, a linguagem do corpo, mas a linguagem do burnout fala muito disso. Enquanto eu estiver olhando e fazendo tudo para que o outro me reconheça, eu nunca vou perceber qual é o limite, aonde que eu tenho que pegar e pisar o pé no freio. Eu vou precisar fazer mais, mais, mais. E como eu falei aqui no início, as pessoas com essa síndrome, elas não sabem o momento de parar. E quando elas param, é tarde demais. Já entrou no adoecimento. Eu falo tarde demais é porque assim, já chegou no limite total, né? Aí é onde vai ter que tomar um remédio muito forte, tarja preta, ou o corpo, vai ter alguma parte do seu corpo, porque quando a gente não pausa, né, o nosso corpo pausa pela gente, então algo vai ter aí dentro de você, e aí você já vai estar com uma doença avançada, além, né, dessa questão aí da mente, né, muito cansada, muito... E ao mesmo tempo você deixa de gostar daquilo que você amava.
por conta de não saber o limite. A Fabi coloca, e quando a gente abre mão do controle, se sente perdida, mas depois a gente vai vendo que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Muito bom, perfeito aqui que você colocou, porque a gente perde, né, se sente perdida, porque até então qual que era a forma como você tinha de viver? Era controlando tudo. Era assim que você achava que era o certo. Então é como se você estivesse desaprendendo, né, deixando, quando a gente tem um comportamento que a gente é muito, né, tá ali condicionado para a gente abrir mão disso, é algo muito mecânico no começo, a gente esquece. Eu vou dar um exemplo aqui. Sabe quando você troca na cozinha, né, que a gente usa muito? Você troca a gaveta, você pega a gaveta de colher, né, de talheres, troca ela com o do pano de prato. Um exemplo. E todas as vezes que você vai pegar uma faca, você vai pegar uma colher, você vai abrir a gaveta do pano de prato. Ou você muda o lixinho de lugar. Sabia que isso é bom? É exercício para quem está assim, com dificuldade na memória, né? Muitos neurologistas falam para os idosos, troca o lixinho do banheiro de lugar, troca o lugar da pasta de dente, troca, isso é exercício, né? Façam isso aí também. Troca a gaveta do pano de prato com as de talheres, porque a gente fica com comportamentos automáticos, até automático que você viu, você já cortou o pão, mas você nem lembrou como que você foi até a gaveta, pegou a faca e cortou. Você já viu que o pão estava cortado, porque é um comportamento automático. Então, quando a gente tem esse comportamento de controlar, quando a gente tem esse comportamento, né, esse vício de achar que é o outro que tem que amar a gente, não a gente que tem que fazer isso pela gente, é como esses comportamentos que eu falei. Aí você erra, opa, abri a gaveta do pano de prato, não, eu ia pegar a colher. Aí eu falo, ai, olha eu aqui controlando. Então, da mesma forma, quando a gente vai aprendendo, né, esse caminho, exercitando, é o abrir abrir mão do controle. Porque o que quer dizer, né, o controle? É viva e deixe o outro viver. Da forma como ele acha, aquilo que é bom para ele. Se ele vir me perguntar, se ele vir me pedir uma opinião, tá tudo bem. Agora, se ele não veio pedir, ele quer viver daquele jeito, deixa. A vida ensina, a vida é pedagógica, ela vai colocar as pessoas para ensinar ele. E às vezes você acha que o seu jeito de viver é melhor, que você trabalha muito e o outro ele sabe descansar, aprenda com o outro. Aquele que senta, deita, onde encosta dorme, olha só que maravilha. Então, tome cuidado para que você não se distraia com esses excessos. Todo excesso esconde uma falta. Se você trabalha demais, se você come demais, se você compra demais, tudo o que você faz demais, todo excesso esconde uma falta. E essa falta fala muito da nossa criança, dos nossos 7 aninhos de idade. Os primeiros 7. Falando isso, hoje é o aniversário do meu sobrinho e afilhado Miguel. Se você estiver assistindo, Miguel, se sua mãe estiver na live, um beijo. Minha mãe está aqui na live, um beijo para você, mãe. Então, tomem cuidado. Os 7 primeiros anos são 7 anos cruciais. Você que tem filho, né? Você que é mãe. Então, tome muito cuidado. Esses 7 primeiros anos, eles falam muito. Ao mesmo tempo, que você não vai ficar naquele alerta, naquela super proteção. Porque eu falei, tudo aquilo que é demais sobra. Tem pessoas que falam, nossa, o relacionamento com a minha mãe e com meu pai é maravilhoso, mas foi demais. Às vezes a mãe quis fazer demais e a mãe e o pai que faz demais, que super protege, incapacita aquela criança. Deixa aquele adulto inseguro. Então, se você recebeu demais na infância, você tem a tendência de não confiar nas suas emoções, porque sempre tinha alguém que falava assim, ai, não fica assim, vai passar. E não falava assim, olha, é assim mesmo. Ah, você não tem aquele brinquedo que a amiga tinha, o problema é seu, né? Quando você crescer, você trabalha e ganha. Minha mãe falava isso. Ah, você quer isso aí? Então vai lá e trabalha e compra. Então ela fez um bom trabalho. Ela fez um movimento de que ela me incentivou. Então eu não tive tudo. Eu tive aquilo que eu precisava, mas eu não tive aquilo que eu queria. E às vezes esse é o movimento do pai e da mãe. Ele não vai dar aquilo que você quer, mas ele vai dar aquilo que você precisa. Então, os pais conscientes, pais que sabem aí, né, fazer uma boa educação, eles dão aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. E a vida faz a mesma coisa.
Então perceba, se a sua vida está te mostrando aí que está difícil, que tem alguma coisa complicada, então é hora de olhar para o pai e mãe, se despedir desse pai e dessa mãe, dessa função materna e paterna que eles fizeram para você, da forma como eles tinham, da forma como eles podiam, aquilo que eles não deram também, que você achava que tinha que dar. Hoje você tem essa força e a solução para ir buscar, porque se você fica cobrando eternamente aquilo que seu pai e sua mãe não fez para você, você vai cobrar da vida. Então pessoas que vão cobrar lá do trabalho e pessoas que vão entrar nesse esgotamento, porque aquilo que não receberam do pai e da mãe vão buscar lá no trabalho, vão buscar dos clientes. Então é algo que eu acredito que é um papo para uma próxima live e eu vou convidar vocês para a gente fazer um centramento. Vou pedir para vocês fecharem os olhos ou prestarem sim atenção. Se você não pode fechar os olhos agora, eu vou pedir para que vocês apenas prestem atenção na sua respiração. Respira, deixa o que é de fora lá fora, traz a sua atenção para aqui agora, para o momento presente. E lembra, nesse momento, se você puder fechar os olhos agora, lembrar da sua foto de 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Sabe aquela foto? Todo mundo tem aquela foto que a gente está com a mão apoiada na mesa da escola. E aí tem o mapa mundi atrás, tem a sua série, acho que tem o nome da professora. Então eu quero agora quero transportar você para essa foto. Todo mundo tem essa foto. E a foto que é você. É você antes de entrar na vida realmente, na vida, a vida que você vai cobrar dos outros, antes dos seus trabalhos, antes de tudo, você está ali na formação, você saiu do seu primeiro setênio de vida. Então se transporte, da mesma forma que você está indo para lá, eu também estou. Então eu tô lembrando daquela menina com cabelo enrolado, você tá olhando para você, não sei se o seu cabelo é enrolado, se é liso, qual era a roupa que você tinha, se você tava de uniforme, se você tava com a sua roupa. Você tem essa foto, eu sei. Olha para ela e você vai imaginar e visualizar a sua adulta hoje chegando nesse lugar, chegando nessa sala, nessa escola que essa criança estava. Nesse lugar que você estava. Você vai olhar para ela, vai pegar, tocar na mãozinha dela, vai abraçar essa criança, sente e se abrace, apenas se abrace. Olha nos olhos dela e diz: agora eu cuido de você. Agora você é minha responsabilidade. Deu tudo certo. A partir de hoje, eu vou cuidar mais de você. A partir de hoje, eu vou cuidar mais de nós. E sinta como é olhar para essa menina. Como é olhar para esta criança? Respirando profundamente. Se tiver algo aí, algo que a sua criança sinta que ela precise fazer para alguém, diga para ela: agora eu libero você. Agora você vai cuidar de você, eu vou cuidar de você. Agora eu vou olhar mais para você. Eu vou buscar te amar. Se você sentir aí, diga para ela: eu já te amo muito. Se for difícil dizer isso, diga: eu estou buscando caminhos para amar mais você. Eu estou buscando caminhos para cuidar melhor de você. Isso, vai respirando, inalando, exalando. E agora,
Você e ela vão tirar uma foto. Ela do seu lado esquerdo, você do lado direito dela. E vocês duas juntas, vocês tiram uma foto. A sua menina de 7 anos, a sua criança de 7 anos e você com a idade que você tem hoje. Diga para ela que tá tudo bem. Que esse amor que ela tanto busca, você agora é quem vai dar. É você quem vai amar. Que ela não precisa buscar. E que as pessoas que chegarem até ela serão companhias, serão parceiros de vida, mas que essas pessoas não têm a responsabilidade de fazer ela feliz, as pessoas não têm a responsabilidade de te fazer feliz. Não vai ser o seu trabalho, não vai ser o seu dinheiro, nada. Mas você, ser quem você é, desse jeito. A sua adulta tomando conta da sua vida. Respira, isso, 3 vezes profundamente, internaliza e mentaliza essa foto aí. Você com a sua criança de 7 anos de idade. Veja, deu tudo certo. Tá tudo bem. Você vai voltando, voltando. E eu vou ficar muito feliz se você colocar aqui um comentário de como você sentiu. Seja um emoji, algo que sinalize qual foi a sensação e o sentimento de ter encontrado essa criança aí nessa foto. Isso, que eu vou tirar uma mensagem para que você possa refletir. Lembra que essas mensagens sistêmicas, elas são sempre muito certeiras. E se você, sempre tem aí o pessoal que vai assistindo gravado, eu vou tirar também a cartinha de vocês para que vocês possam refletir. Se você estiver aí me vendo e escutando no YouTube, lembra de se inscrever no canal, deixar o like, seu joinha. A Ká colocou, que gostoso, quanta alegria, quanto orgulho, quantas gargalhadas. Ai, que fofura. É tão gostoso quando a gente consegue acolher a nossa criança. Vocês não sabem o bem que esse movimento faz para a nossa personalidade, para o nosso emocional. Como isso é bom, como é bom ir resgatar essa nossa criança. Vamos ver aqui quem colocou aqui primeiro, a Karen. Karen, vamos ver qual é a mensagem que vem para você? Olha só que maravilha. Nós estamos liberados do mal quando podemos serenamente deixá-lo ir. Isso, deixa aí, fica só com o que é seu. Aline, fiquei emocionada, nós rimos. Ai, que lindo, a Karen colocou, muito lindo esse movimento. Aline, respira aí, vamos ver qual é a mensagem que vem para você? Olha só, Aline, até que você torne consciente ou inconsciente, irá governar a sua vida e você irá chamar de destino. Então vamos tornar consciente tudo aí para que você possa ir em busca, daquela vida incrível, né? A Fabi colocou, Pri, foi tão lindo, ela estava sorridente e olhos brilhantes. Ficamos muito felizes na foto. Ai, que fofura. Fabi, vamos ver qual é a mensagem que vem aí? Eu sou igual a você, nem mais e nem menos. Eu sou igual a você, nem mais e nem menos. Carla, eu me vi com os olhinhos tão brilhantes, senti muito amor. Ai, que gostoso, é tão bom. Todo mundo tem essa foto, gente. Quem não tem, vai atrás, coloca aí na sua... Se você puder, eu acho que eu vou ficar muito feliz. Se vocês acharem essa foto, marquem que eu vou repostar. Quero ver a criança de vocês. Carla, vamos ver qual é a mensagem que tem? Olha, Carla, não precisamos aceitar e ser escravos de uma vida mais ou menos. Merecemos ser felizes agora. Ai, que lindo, vai ser feliz. A Jana colocou aqui uma carinha com um coraçãozinho. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você, Jana. Eu não consegui lidar com tudo o que aconteceu. A sua criança, Jana, não conseguiu lidar com tudo que aconteceu. Mas hoje, a sua adulta, ela consegue. A Thelma colocou alegria, amor e paz. Minha criança é muito feliz. Ai, que fofura. Vamos ver. Thelma, qual é a mensagem que vem para você? Agora está tudo bem, Thelma. A Karen colocou novamente. Amei a mensagem. Meninas, beijo. Voltando do almoço. Beijo, bom trabalho, boa tarde, cá.
A Danda colocou: minha criança sempre aparece triste nesses exercícios, mas depois que afirmo que ela é responsabilidade minha, se enche de alegria. Ela confia plenamente em mim. Olha que lindo. Ai, Danda, vamos ver qual é a mensagem? Danda, uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. Então, todos têm um lugar no seu coração, Danda. Inclua todo mundo, mas vai cuidar da sua criança, viu? A Fabi colocou gratidão, que bom. Agora eu vou tirar uma mensagem para quem está assistindo depois no gravado. Vamos ver qual é a mensagem que vem para o pessoal que vai vir aqui depois? Olha só, hein? Então, para você que assistiu no gravado, que está assistindo aqui no YouTube. Eu fico com as minhas questões e deixo você livre para seguir a sua vida e os seus aprendizados. Eu fico com as minhas questões e deixo você livre para seguir a sua vida e os seus próprios aprendizados. A Fabi falou que vai achar a foto. Ai, que bom. Vai lá, Fabi. Tá na casa da mãe, do pai, em algum lugar vai estar. A Thelma colocou que lindo. Lili, adorei. Que delícia estar comigo. Que bom. Vamos ver. Lili, eu vou tirar aqui uma mensagem para você. Você pode se perguntar agora: isso ajuda ou atrapalha? Te traz força ou enfraquece? A Danda colocou: amei, gratidão. A Bárbara, só consegui. Depois você vai ver. Assiste sim. Então, vocês que estão voltando para o trabalho, um ótimo trabalho. E lembrando, sem peso, você está trabalhando apenas, né? Trabalha, faz aquilo que você precisa fazer, sem peso, sem ter que fazer muita coisa para ficar esperando reconhecimento, né? Lembra que a sua criança é responsabilidade sua, cuida dela, lembra dos limites, para que você possa ir seguir o caminho do adulto saudável. E um grande abraço para vocês, até a próxima quarta. A gente está aqui todos os dias aqui no Instagram, no YouTube uma vez por semana com os vídeos. E se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreve, dá o seu joinha, para que eu possa futuramente fazer as lives lá no YouTube, né? Para que fique lá e a qualidade fica melhor, porque aí eu vou gravar com o celular deitado, porque quando eu faço as lives aqui no Instagram, o vídeo vai para lá com aquele corte, né? Às vezes não fica muito legal. Mas se vocês puderem, né, lembrarem aí da foto, acharem essa foto que vocês têm, me marque que eu vou colocar aqui uma mensagem para vocês. Um beijo e até. Boa tarde.